Tá, acho que agora eu resolvi aquele problema chato do reflexo, então comprem seus óculos com anti-reflexo. Opa, e aí, eu sou o Loconte e esse não é o conhecimento expandido. Hoje aqui eu vou falar de um assunto que pode dar ruim pra mim, mas eu não tenho medo nenhum, porque eu já falei que o CE é imparcial, mas eu como pessoa não. Ou o CE tenta ser imparcial, enfim. Hoje aqui eu vou falar, sim, da minha ideologia, o que eu acredito, o que eu defendo, o que eu acho que deve ser o mundo. Vou falar sobre isso aqui. Quando eu faço live, eu acho que essa é a principal pergunta que o pessoal faz. Esses dias eu fiz uma live aí falando sobre os comunistas que foram lá no Inteligência Limitada. E acho que foi a maior pergunta de todas, é sobre o social liberalismo. Pois é, essa é a ideologia que eu defendo. Ah, você defende uma cartilha certinha com isso, isso, isso? Não, obviamente que não. Eu defendo uma ideologia pragmática, né? Uma visão pragmática da economia, da política, de tudo. Mas é o que mais se encaixa atualmente com a minha visão de mundo, é realmente o social liberalismo. É uma ideologia que não é tão famosa no Brasil, apesar de a gente ter o Partido Social Liberal, que era o partido do Bolsonaro, mas que não tem nada a ver com social liberalismo. Tá, o que é o social liberalismo? Eu vou colocar aqui nas minhas palavras, tá? Vocês podem pesquisar em várias fontes que vocês quiserem, os conceitos certinhos, assim, mas eu vou falar a minha interpretação do social liberalismo. Tá, o que é o social liberalismo pra mim? O social liberalismo, a palavra já diz, são duas palavras, na verdade. E não é por acaso que são duas palavras, são dois conceitos que devem ser ambos respeitados e utilizados, né? Que é o social e o liberal. Nenhum dos dois é absoluto, mas nenhum dos dois é desprezível. Tá? É diferente do socialismo, é diferente do liberalismo. É meio que um mix dos dois, mas calma lá também. Não é tão simples assim. Tá, eu vou começar pela primeira palavra, social. O que é esse social no social liberalismo? O social envolve segurança, saúde, educação, todas amparadas pelo Estado. Todas asseguradas pelo Estado. Público, melhor dizendo. Então esses aí são a parte social, mas não é só isso também. Ajudas e programas sociais, então por exemplo, programas sociais de renda, né, para pessoas mais pobres, para classes menos favorecidas, pode até envolver cotas, talvez raciais, mas não necessariamente raciais, mas elas podem ser raciais. Envolve uma questão mais médica em relação às drogas e não criminal, uma questão de saúde pública, né, em relação às drogas. Essa cartilha é um pouco mais pessoal de cada social liberal, não é necessariamente específica, mas os recursos públicos, né, a saúde, educação e segurança, eu acho que sim, todo social liberal defende isso. Tá, essa foi a parte social. E a parte liberal? Como que isso pode encaixar? Eu não entendo como. Então... O liberal é a economia de mercado, ou seja, uma economia eficiente, competitiva. E quando eu digo liberal, não é totalmente liberal não, tá? Vão ter impostos, vão ter tarifas e tudo mais, mas a gente precisa criar um cenário que essa economia funcione. Então a gente precisa de leis incentivando a economia, muitas vezes. Planos nacionais de desenvolvimento também se enquadram aqui no social liberalismo. Então, incentivo às pequenas empresas também, na verdade incentiva todas as empresas, a criação de novas empresas, ter essa economia competitiva. É possível juntar esses dois? É possível, e um interdepende do outro. Por quê? Você deve se perguntar, por que tem essa relação? Vamos lá. A gente cria uma economia eficiente, essa economia de mercado, que vai aumentar o poder econômico da população. Então vai ter dinheiro rodando. Dinheiro é muito importante. Não esqueça, o social liberalismo é capitalista. Não se esqueça. Não é muito capitalista, mas é. Beleza. Então a gente tem esse dinheiro rodando na sociedade. Só que, ainda assim, muitas pessoas não vão ter acesso a esse dinheiro, né? O mercado não dá oportunidade para todos. O mercado dá oportunidade para alguns, mas não para todos. Então, o Estado tem um papel fundamental. Ele vai pegar esse mercado eficiente, esse mercado competitivo e até certo ponto liberal e vai pegar uma parte, vai taxar. A taxação existe. Não precisa ser uma taxação ultra exacerbada, apesar de que até hoje os países sociais liberais rondam aí com uma taxa de 40%, 50% do PIB em impostos.
Então é bem considerável, né? Então ele pega essa fatia, quase que metade dessa fatia do mercado, e toma, distribui para a população. Pois é. E para toda a população, com os serviços que eu falei antes, né, saúde e educação, mas para algumas pessoas que não estão conseguindo entrar nesse mercado, as pessoas mais pobres. Então você dá esse incentivo para essa pessoa poder se sustentar, né? Porque se o cara não tem nem dinheiro para comer, como é que ele vai conseguir um emprego? Então você dá esse dinheiro para ele, e aí sim, você também vai ter programas de incentivo a emprego e tal, programas governamentais, abrir criação de novas vagas de emprego, e aí você vai inserir essa pessoa na sociedade. Vai ser essa pessoa na economia. Então é por isso que esse processo se retroalimenta. Se você só tem um mercado, um mercado livre, com um Estado mínimo, pouco intervencionista, isso pode sim gerar uma economia forte, uma economia com crescimento, mas muitas pessoas vão ficar de fora. E em muitos casos específicos, por exemplo, a saúde, né? Pode ser que nem todas as pessoas tenham acesso à saúde, tenham acesso a tratamentos mais complexos, né? Enquanto outras têm esse acesso de sobra. O Estado ele vai entrar nisso daí para a gente fazer esse nivelamento, né? Para as pessoas que têm menos dinheiro conseguirem também ter acesso a saúde igual os ricos têm. Então é aí que entra o Estado na jogada. Então não é totalmente liberal. Porém, também não é totalmente socialista, não é totalmente de esquerda, porque sim, o mercado tem um papel importante. O mercado, ele é o combustível para esse estado de bem-estar social funcionar. E é aí que eu vou ter que contar uma historinha. Mais pra frente, na verdade, eu vou contar essa historinha de como a social-democracia virou o social-liberalismo em grande parte do mundo, principalmente do mundo ocidental. Mas, voltando, o Estado, ele tem que sim estar presente, mas ele não vai assumir todas as funções. A gente viu na história que o Estado, apesar dele conseguir funcionar muito bem na economia, ele funciona várias vezes, ele não consegue controlar toda a economia, ele não consegue determinar todos os preços. Isso gera estagnação. Muitas vezes até gera crises, né? Mas isso gera estagnação. Então, a gente tem que saber conciliar essas duas forças, o mercado e o Estado. Conciliando os dois, a gente consegue o ápice do desenvolvimento humano. Algo que eu devia ter falado antes. É o ápice. Nenhum outro modelo atingiu tanto desenvolvimento humano, tanta qualidade de vida, quanto o social. Liberalismo, nem o liberalismo clássico, neoliberalismo, liberalismo extremo, ultraliberalismo, e nem o socialismo, a social-democracia até, pois é. Mas é disso que eu vou falar agora. A social-democracia, ela ganhou muito espaço aí no século XX. Tá? Principalmente nos meus queridinhos, que eu sempre falo, os países nórdicos. Eles foram expoentes da social-democracia. Não foram os únicos, tá? Basicamente, toda a Europa Ocidental acabou se transformando numa social-democracia. Então, década de 30, a gente viu o crescimento do papel do Estado, não só nas políticas sociais, né, como saúde e educação, ajuda os mais pobres, mas também em políticas industriais, como no keynesianismo. Tá, isso daí foi a era de ouro do capitalismo. Né? E aí você pode falar, mas então não foi durante a época do social-liberalismo que teve o maior desenvolvimento. Se você considerar relativamente, sim, a social-democracia ela teve mais desenvolvimento humano, porém, não foi um desenvolvimento humano sustentável. Então, o que aconteceu com a social-democracia, você deve estar se perguntando, ela meio que faliu. Alguns lugares ela faliu de verdade e alguns ela deu alguns sinais de insuficiência econômica. Muito porque estava muito desbalanceado esse pêndulo do mercado e do Estado. Então, por muito tempo aí na Europa, o Estado estava com um peso muito maior do que o mercado. E isso trouxe consequências. Né? Esse desequilíbrio entre as duas forças trouxe consequências. As principais foram endividamento e gastos públicos muito exacerbados, né? que também causam inflação. Mas o Estado estava gastando demais. E a carga de imposto estava muito alta, estava sufocando os empresários. Então, assim, os empresários não estavam achando um ambiente adequado para crescer. E, portanto, o Estado estava taxando uma parte muito grande. Na verdade, são vários fatores, né? Eu estou juntando tudo, mas, assim, uma coisa.
não tinham leis, não tinham incentivos para abrir novas empresas serem mais competitivas. Isso por si só já diminui a força do mercado. Então, assim, o mercado não funcionava muito bem direito e, assim, se ele produzia 100, você pegava 60, 70, aí é complicado, né, desse mercado se desenvolver. Então, o mercado começou a... Eu não diria que encolher, depende muito do país, mas eu não diria que encolher, mas ele não estava crescendo tanto no mesmo ritmo quanto antes, né? Principalmente na década de 70, 80 e 90, né? Que foi o fim da social-democracia em boa parte do mundo, boa parte do Ocidente. E aí, quais que foram as respostas para essa social-democracia? Depende de onde a gente está falando. Nos países subdesenvolvidos surgiu o neoliberalismo, que eu tenho muitas críticas. Então, digamos assim que esse aqui é o mercado e esse aqui é o Estado, né? Então, o Estado estava se sobrepondo muito ao mercado. O que eles fizeram? Inverteram, né? Muitos países inverteram. Na América do Sul foi muito comum essa inversão aqui, ocorreu muito forte essa inversão, por muitos motivos, na verdade. Que vai ter vídeo falando por que a América do Sul, América Latina, na verdade, pode ser tão extrema e tem tantos problemas e tá numa armadilha e que provavelmente nunca vai sair, mas enfim, voltando. Acho que até no Reino Unido também aconteceu uma inversão muito grande, assim, o mercado se sobrepôs muito ao Estado de uma forma insustentável, né? Nos Estados Unidos também, né? Mas nos nórdicos não. Os nórdicos acharam o equilíbrio. Não só os nórdicos, eu diria que a Holanda também achou o equilíbrio, a Alemanha também achou o equilíbrio. Em Portugal eu acho que o Estado ainda está acima do mercado, tá? Enquanto, por exemplo, nos Estados Unidos o mercado ainda está acima do Estado. Eles não acharam esse equilíbrio e é cultural, eles não querem esse equilíbrio. Quer dizer, algumas partes da população não querem, outras querem. Mas vamos falar dos nórdicos. O que os nórdicos fizeram? Eles fizeram reformas. Então, por muito tempo... E voltando um pouco mais dessa história dos nórdicos... Antes, os nórdicos tinham mais mercado do que Estado, né? Antes da década de 30 e de 20. Ainda também estava desregulado. Eles inverteram, mas agora eles acharam mais ou menos o equilíbrio, né? Então, nos nórdicos a gente tem uma economia competitiva. Não sou eu que estou falando, os próprios nórdicos falam isso. A Suécia, o governo da Suécia, tem um documento falando sobre isso. Vou ver se eu coloco ele na descrição. Falando que você precisa equilibrar. Não adianta nada você ter um mercado super eficiente ou um Estado super eficiente e não ter os dois para se autobalancearem. A economia é um ciclo que precisa ser balanceado. O vizinho resolveu fazer reformas, né? Mas enfim, a economia precisa ser balanceada, né? E os nórdicos conseguiram conciliar bem isso. Eles diminuíram o tamanho do Estado deles de várias formas, tá? Tem várias formas que você pode fazer isso. Uma clássica é a privatização, mas eles não focaram muito em privatização não, tá? Tanto é que a Noruega tem uma estatal muito forte, que é a Statoil, que mudou de nome, mas eu esqueci o nome. Mas é a Statoil, né? É a empresa de petróleo nacional. Eles privatizaram alguns setores ali que não são tão importantes, mas eles fizeram reformas principalmente para revitalizar o mercado, ou seja, para dar força para o mercado. Então, eu diria que, na verdade, vamos voltar aqui, né, nessas mãozinhas aqui, que é a minha edição. Aqui tá o Estado e aqui tá o mercado. Em vez de... Eles diminuíram um pouco o Estado, mas principalmente eles aumentaram o mercado, entendeu? Eles fizeram dessa forma. Não foi que, tipo, eles abaixaram muito o Estado para nivelar com o mercado. Não, eles subiram o mercado e abaixaram o Estado, entendeu? Então não foi só um movimento também, eles fizeram movimentos ali, eles fizeram várias reformas políticas aí no final da década de 90, na década de 90 e 2000. Então, o meu vizinho tá fazendo muitas reformas e eu acho que eu vou parar por aqui. Mas vocês entenderam a ideia, né? O equilíbrio, legal, né? Então acho que é isso aí, pessoal. O vizinho tá fazendo muita reforma e eu acho que é buscar o equilíbrio, o pragmatismo. Eu vou falar bastante de pragmatismo aqui, hein? Isso aqui foi só um gostinho, tá? Mas isso é ser de centro? Provavelmente. Mas isso é ser de direita? Tá bom, pode ser, vocês que sabem. Eu particularmente não gosto tanto dessa classificação. Mas o fato é o equilíbrio, procurar o equilíbrio entre os dois. Isso não é ser isento, tá? Isso não é ser isento. Bom, é isso. Essa é a minha visão do social-liberalismo. Valeu.